Nesse vídeo eu vou responder essa pergunta aqui, ó. Faca encravada no tórax mais parada cardíaca. O que fazer a nível de suporte básico? Letra A, retirar a faca e fazer RCP. Letra B, medidas de suporte, mas necessidade de suporte avançado precoce. Letra C, só transporte. Li os comentários, gostei muito da interação, né? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência há muitos anos, em uma situação extremamente complexa, né, para tomada de decisão. Óbvio que depende de vários fatores. Alguns colegas sugeriram ter a letra D ali com um depende. Facilitaria inclusive a resposta. Mas se cair essa pergunta desse jeito numa prova de concurso, e óbvio que uma prova é diferente da vida real de quem está na prática e vai se deparar com uma situação dessa. Mas o objetivo aqui desse vídeo é suscitar reflexão sobre esse assunto, por isso que eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais completo do que um simples Reels de alguns segundos. Bom, eu já eliminaria a letra A aqui, ó. Retira a faca e faz RCP, não é papel do suporte básico de vida fazer isso. Esse paciente, para ele ter chance de sobrevida, ele vai precisar provavelmente de um suporte avançado, qualificado para fazer uma toracotomia de reanimação e fazer o tratamento da lesão que essa perfuração por arma branca causou. Não sabemos exatamente em qual local ela está, não sabemos se ela afetou o coração, pulmões, grandes vasos, se ele pode estar com tamponamento cardíaco, um pneumotórax hipertensivo, um choque hipovolêmico do tipo hemorrágico, né, uma lesão cardíaca direta. Não sabemos o que tem ali. O que sabemos é que é um paciente de parada cardiorrespiratória, que tem uma faca encravada no tórax e que impede, por exemplo, a realização de uma manobra de RCP. Letra A já está eliminada. Vou pular para a letra C, só transporte. A depender da situação, essa poderia até ser uma alternativa a se considerar. Porque se eu estou muito próximo de um hospital, às vezes é o transporte rápido que vai chegar esse paciente no suporte avançado de vida, no cirurgião que vai fazer um procedimento que vai ter chance de salvar a vida dele. Então, a depender, você poderia pensar em só transporte, mas isso se aplica a maioria dos casos, não se aplica. Quando você vai responder uma pergunta, você tem que raciocinar assim, ó, estou na dúvida entre algumas alternativas. Qual é a mais correta? Às vezes a banca raciocina dessa forma. Qual é aquela que se aplica à maior parte das situações? Nessa pergunta aqui, eu iria de letra B. Medidas de suporte, mas necessidade de suporte avançado precoce. E eu vou explicar por quê. O suporte básico de vida, ele tem várias conformatações, várias configurações, vários tipos de profissionais, né, no Brasil. Mas ele tem medidas que ele consegue fazer para ajudar uma vítima. Tá? Por exemplo, você consegue fazer uma ventilação por pressão positiva. Mas aí você pode pensar assim, Léo, mas se ele está em parada cardiorrespiratória, de que é que vai adiantar uma ventilação por pressão positiva se eu não estou fazendo um RCP, por exemplo? Se eu não estou fazendo esse sangue circular? Quando o paciente ele vai para uma PCR, por um trauma contuso ou penetrante, uma PCR traumática, esse paciente geralmente ele para em atividade elétrica sem pulso. Então, quando a gente monitoriza ele, a gente vê que tem uma atividade elétrica naquele coração. Não sabemos exatamente qual é a causa dessa PCR. Esse coração ele pode estar batendo, pode estar bombeando. E ele pode estar com uma hipovolemia que cause a PCR, então ele não vai ter pulso, não vai ter nível de consciência, parou de respirar porque é muito pouco o débito cardíaco que está acontecendo. Pode ter alguma coisinha circulando. Não sabemos exatamente o que está acontecendo. Então o suporte básico de vida, por exemplo, ele vai ter que se preocupar sim em fazer com que esse paciente chegue o mais precocemente possível no suporte avançado qualificado capaz de tratar esse paciente. Agora, a depender da situação, e são N situações, pode ser que não seja no hospital o caminho mais rápido para chegar nessa equipe. Pode ser que haja uma situação onde exista um aeromédico que vai para a cena, mas o suporte básico chegou primeiro, e o papel do suporte básico vai ser fazer as medidas iniciais, onde ele não vai poder fazer RCP, por exemplo, mas ele vai poder, por exemplo, fazer um controle de algum foco de hemorragia. Ah, não, Léo, não vai ter hemorragia porque ele está em PCR, a pressão está muito baixa, mas pode ter algum foco de sangramento, que é importante parar aquele local, que no momento que esse paciente vier a ser reanimado, tem que estar com, por exemplo, um torniquete no membro se tiver uma hemorragia sanguinante associada ali, ou um ferimento associado. Então tem medidas de fazer uma ventilação, por exemplo, por pressão positiva, com oxigênio, são possibilidades, tá? Quem sabe verificar a via aérea desse paciente, se essa via aérea de repente não está obstruída pela posição que ele se encontra. Então existem coisas. Então uma opção seria
aguardar o suporte avançado qualificado, se essa for a decisão da regulação junto com a equipe, dentro daquela realidade, vir para a cena. E não é qualquer suporte avançado de vida, a gente sabe que não é qualquer profissional que tem lá a qualificação e equipamento para fazer uma toracotomia de reanimação, mas está previsto em protocolo de APH, onde o suporte avançado com médicos e equipe avançada pode vir a fazer esse papel. Pode ser por uma ambulância também. Tem uma equipe qualificada dentro de uma ambulância que faz isso. Pode ser a ambulância chegando na cena, pode ser interceptando essa ambulância. O fato é que esse paciente precisa de um suporte avançado precoce para ter uma chance de sobrevida. Pode ser que seja transportando para o hospital enquanto se faz essas medidas, porque o hospital está próximo. Está previsto nos protocolos de PCR traumática, inclusive a gente tem um curso dentro da Universidade do APH que a gente fala sobre os diferentes protocolos de PCR traumática, o protocolo europeu, que é muito bom, o protocolo australiano, que é muito bom. O livro do PHTLS, por exemplo, ele não aprofunda muito nessa questão, não aborda bastante, mas tem um algoritmo muito bom também do Critical Care, tem vários protocolos que falam sobre essa tomada de decisão da PCR traumática, que é um pouco diferente do raciocínio da PCR clínica. Na PCR traumática você tem dois eixos. Você tem que tratar a causa de base enquanto você faz a ressuscitação cardiopulmonar. Mas existem situações que a gente sabe que a ressuscitação cardiopulmonar ela não vai ser suficiente para resolver o problema do paciente. Esse paciente ele vai precisar de ter a sua causa de base revertida e muitas vezes o suporte básico de vida ele pode estar limitado em reverter algumas causas de base que o suporte avançado conseguiria, por exemplo. Uma hemorragia sanguinante aí externa, vamos dizer que o suporte básico vai fazer isso muito bem. A obtenção de uma via aérea, a depender do tipo de comprometimento da via aérea, pode ser que eu precise de um suporte avançado, mas o básico consegue ajudar bastante na obtenção de vias aéreas. Na ventilação, se o problema foi causado por uma hipóxia, por exemplo, o suporte básico consegue fazer isso muito bem, e o suporte avançado, com algumas medidas mais avançadas, ele consegue também. Se for uma hipovolemia, a reposição volêmica e principalmente a reposição de hemoderivados, isso aí já é um recurso bastante limitado que a gente tem no APH. Se for um pneumotórax hipertensivo, quem vai fazer essa drenagem é o suporte avançado de vida. Se for um tamponamento cardíaco, quem vai fazer essa pericardiocentese, onde muitas vezes está lá indicado nos protocolos, que a depender dos critérios da situação, a indicação vai ser fazer uma toracotomia de reanimação, é abrir o tórax para poder tratar a causa de base, o problema, por exemplo, hemorragia sanguinante intratorácica, a questão de um tamponamento cardíaco, entre outras questões que podem causar PCR traumática, e aí eu vou precisar dessa intervenção mais avançada para ter uma chance de salvar esse paciente. Bom, tem situações que por uma fatalidade, esse paciente, infelizmente, ele não vai ter chance de sobrevida. Por quê? Porque não vai ter como chegar em tempo hábil no suporte avançado, seja ele na cena, seja interceptando, seja chegando no hospital. Então, sempre que possível, o ideal seria ter o quê? O mundo ideal? Uma regulação para que a equipe de suporte básico no local pudesse passar o quadro para o médico regulador que tem um olhar sobre o sistema todo e que ele possa tomar uma decisão junto com a equipe do que a equipe pode fazer na cena ou se ela tem que deslocar com esse paciente. Então não é um assunto fácil, não é um assunto simples, é óbvio que é muito mais fácil falar em um vídeo de como atender um assunto como esse, uma ocorrência como essa, do que estar na linha de frente preparado, mas é importante que a gente discuta antes para que a gente entenda quais são as possibilidades e que a gente faça o que dá para fazer para trazer o máximo de chance de sobrevida para o paciente, levando em consideração aquilo que já tem de estudo, aquilo que já tem de protocolo, de algoritmo, de publicações e levando em consideração as peculiaridades locais da composição da equipe, dos equipamentos disponíveis, do nível de conhecimento da equipe, do protocolo institucional para escolher as melhores preferências para dar uma maior chance de sobrevida ao paciente, ok? Então esse foi o vídeo para a gente falar um pouquinho sobre essa questão, que é uma questão bastante solicitada e que gera muitas discordâncias de opinião, e isso é bom, né, para a ciência. É através dessas discordâncias que a gente discute, que a gente vai aprendendo e que a gente eleva o nosso nível de consciência sobre o assunto. Ok, turma? Então, se você acompanhou até aqui, deixa aí qual é a sua opinião nos comentários em relação a esse vídeo, se você já passou por uma situação como essa, o que é que foi feito. E claro que a sobrevida desses pacientes é bem baixinha, mas existe alguma sobrevida em alguns casos quando o atendimento é eficiente, é rápido, dá para fazer alguma coisa e existem protocolos que prevê isso. Esse tipo de situação não é um sinal de morte evidente, como decapitação, como carbonização, como decomposição, como sinais de rigidez cadavérica, de livores. A gente sabe que não é. Então, tem coisas que podem ser feitas e isso tem que ser estudado, protocolado, treinado, para que a gente possa tomar as melhores decisões, ok? Siga aqui o nosso canal. Se tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, entre na Universidade do APH,
que lá nós temos um curso de PCR traumática, tá bom? Estamos juntos. Grande abraço.